Imagina assim, a seguinte situação. Alguém vai lá numa concessionária, escolhe aquele carro esportivo de luxo, sabe? Um modelo topo de linha, todo equipado. Uhum. Aquele que tem um motor que já ganhou prêmio fora do país e tudo mais. Isso, exato. Aí a pessoa vai lá e faz a compra. A expectativa é matemática, né? Girou a chave, a máquina ronca e responde na mesma hora. Mas aí, na hora de tirar o carro novinho da loja, ele simplesmente engasga. Pois é. Engasga e morre logo no primeiro semáforo da cidade. E é exatamente sobre esse abismo, tipo, entre o manual de instruções e a realidade ali no asfalto que a gente vai falar hoje. É uma frustração gigante. Com certeza. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas imersões. A análise de hoje pega uma pilha de artigos, estatísticas e umas entrevistas bem recentes para examinar a situação atual do Grêmio. Mas especificamente a gente vai focar naquele empate em 0-0 no clássico Grenal 452. Isso. E claro, o desempenho assim bem frustrante do TT e a estratégia psicológica super surpreendente do técnico Luiz Castro para tentar meio que resgatar o jogador, né? O que a gente tem em mãos hoje é um estudo de caso muito, mas muito rico sobre gestão de crise, sabe? E também sobre a psicologia da alta performance. E vai muito além do campo, né? Muito além. A situação no Grêmio ultrapassa, tipo, a esfera de só mais um jogador numa fase ruim. É uma análise clara de como o peso das expectativas pode, em questão de semanas, paralisar completamente a capacidade cognitiva de um atleta. A capacidade cognitiva e a motora também, né? De um profissional de elite ainda por cima. E a nossa missão aqui, para quem está acompanhando a gente hoje, é tentar entender a mecânica dessa paralisação toda. Uhum. E para quem acompanha os desdobramentos do nosso futebol, o estopim dessa discussão toda foi justamente aquele 0-0 no Grenal. Nossa, sim. Clássicos sempre amplificam qualquer crise, né? Mas a impaciência da torcida com o TT, ela tem uma densidade diferente. É uma coisa quase palpável. Se a gente olhar bem para as nossas fontes, fica muito claro que a raiz dessa frustração, que parece até meio desproporcional por parte da crítica, está no currículo dele. O passado virou, tipo, o maior inimigo do presente dele. Exato. A dissonância cognitiva se instala bem aí, quando o histórico do atleta é inquestionável. As fontes destacam muito que o Luiz Castro, quando vai falar com a imprensa, ele usa dados super concretos para defender o TT. Ele bate muito na tecla da bagagem dele, né? Sim, ele faz questão de pontuar assim que o TT tem bagagem de Champions League. Olha o peso disso. Ele jogou simplesmente o torneio que reúne o nível tático e técnico mais exigente do planeta. O que, por si só, já coloca o sarrafo lá em cima, né? Se a gente pensar no futebol sul-americano. Mas o argumento do treinador ganha mais força ainda com aquele prêmio recente. O técnico da Grécia? Isso, da Grécia. O TT foi eleito o melhor jogador lá na Grécia no ano passado. Então, tipo, não estamos falando de um brilho isolado que rolou há 5 anos, sabe? Uhum. Não é uma daquelas promessas da base que o clube ainda está esperando estourar. Exatamente. É um atleta com uma capacidade técnica que já foi testada, comprovada e premiada internacionalmente, tipo ontem. Esse ponto que a gente chega no cerne do problema psicológico. A frustração que irradia lá das arquibancadas e que acaba contaminando o campo é diretamente proporcional a esse potencial comprovado dele. A torcida sabe do que ele é capaz. Pois é, a torcida sabe que o limite técnico do TT é absurdamente mais alto do que esse futebol que ele está entregando hoje. E quando o público tem certeza absoluta de que o jogador tem o domínio da ferramenta, mas simplesmente não consegue usar, a tolerância ao erro despenca para zero, né? Vai a zero. Não tem paciência. Trazendo isso para uma dinâmica do mundo corporativo, para quem está ouvindo a gente visualizar melhor, é como se uma mega empresa contratasse um executivo caríssimo, super premiado lá na Europa, sabe? Para liderar uma grande reestruturação. É aquela contratação de peso, né? Isso. Aí a diretoria faz um evento gigante para receber o cara, tudo lindo. Mas aí, na primeira semana, esse gênio da gestão trava na hora de montar uma planilha básica. Nossa, ou não consegue enviar um e-mail com um anexo, né? Perfeito. A reação inicial do pessoal no escritório não é de raiva logo de cara, é de um choque genuíno, tipo,
O que está acontecendo? E é um choque que, no futebol, sob aquela pressão insana por resultado, se converte em cobrança imediata. Não tem muito tempo para choque. O pessoal já começa a se questionar se aquele é realmente o profissional que custou milhões. E, cara, o que eu me pergunto olhando para o campo e para esse currículo dele é em que momento exato uma trajetória dessas de ser o melhor lá na Grécia deixa de ser um trampolim de confiança. E vira aquela âncora pesada, né? Exatamente. Vira uma âncora. Até que ponto o próprio jogador não começa a afundar, assim tentando provar a cada toque na bola que ele merece os títulos que ele carrega. Olha, na psicologia esportiva a gente nota que o currículo vira uma âncora bem no instante em que o atleta abandona o jogo instintivo. Como assim? Ele começa a pensar demais. Isso. Ele passa a jogar só para justificar o próprio status. O foco do cara muda completamente. Ele não tá mais lendo os espaços da defesa para dar um passe limpo. Ele tá pensando no que vão achar do passe. Ele tá pensando, tipo, eu sou um jogador de Champions League, eu não posso de jeito nenhum errar esse passe. E essa camada extra aí de processamento consciente é mais do que suficiente para atrasar a tomada de decisão dele em uma fração de segundo. E a gente sabe que no futebol de alto rendimento, né, uma fração de segundo já era. É a diferença exata entre dar um passe genial ou ser desarmado de um jeito super humilhante. Dá um curto-circuito na cabeça do cara. E o contexto coletivo em que ele está tentando religar esses fios aí é talvez o pior possível. As nossas fontes hoje trazem um recorte estatístico que, olha, coloca esse jogador bem no olho do furacão. É um padrão bem intrigante, né, sobre o desempenho do time fora de casa. Exato. Os números levantados são super preocupantes e eles ilustram uma falha estrutural do time. E isso acaba expondo muito mais as deficiências individuais dele bem nesse momento de crise. O cenário que os dados mostram é meio assustador. O TT, pelo que levantaram, foi escalado como titular em absolutamente todos os jogos do Grêmio fora de casa. Todos, sem exceção, pegando aí tanto o Brasileirão quanto a Copa Sul-Americana. É que o tricolor não tem um único resultado positivo nessas partidas como visitante. Tipo, 0 vitórias. 0, nenhuma vitória. E aí a provocação que eu acho que a gente tem que fazer aqui é tentar entender a direção dessa causalidade, sabe? É o ovo ou a galinha, né? Bem isso. É o TT com esse rendimento individual em frangalhos, que está funcionando como uma âncora, puxando o desempenho do time todo para baixo nessas viagens. Ou, por outro lado, será que é a incapacidade sistêmica desse time de conseguir se impor fora de casa, que tá, tipo, terminando de esmagar a confiança de um jogador que já chegou precisando se provar? Então, a resposta está bem na intersecção desses dois fatores. Isso cria o que a gente chama na área de espiral de retroalimentação negativa. Um ciclo vicioso, né? Altíssimo em nível tático, o ambiente no vestiário Já fica pesado antes mesmo de entrar em campo, imagino. fica carregadíssimo antes do aquecimento. E aí o jogador que está lá no centro do projeto tático, como é o caso do TT, ele entra em campo precisando não só resolver o próprio bloqueio mental, mas também quebrar esse trauma coletivo gigante. Nossa, é muito peso. O que, na prática, se traduz em atitudes bem específicas com a bola rolando, certo? Eu imagino que o medo de ser o culpado por mais uma derrota deve mudar completamente a mecânica de jogo de um meia atacante como ele. Altera drasticamente. A manifestação tática desse medo todo é a omissão. Ele se esconde do jogo. Sim. O futebol de elite, né, exige muita ousadia para conseguir quebrar as linhas da defesa. Um passe em profundidade, um drible numa zona mais arriscada ou uma infiltração. Aquela jogada que quebra a marcação. Isso. Só que quando um jogador está imerso nessa espiral de desconfiança, todo esmagado pela responsabilidade de ser a grande estrela de um time que não ganha fora, ele acaba adotando um comportamento de pura preservação. E na prática o que a gente vê no campo? A gente vê que ele começa a se esconder. Ele se esconde atrás da marcação adversária, sabe? Justamente para não receber a bola nessas situações de alta pressão. Ele evita totalmente o protagonismo, né? E aí quando ele finalmente recebe a bola, a gente percebe logo aquela famosa síndrome do passe seguro. O passe pro lado. Em vez de dominar já virando o corpo para frente, atacando espaço para criar alguma coisa, ele dá aquele toquinho de lado sem graça, devolve pro lateral, recua pro volante. Fica um jogo super protocolar.
Fica. O atleta parece que tá em campo só pra cumprir tabela. Tipo, o único objetivo dele é não cometer o erro fatal. É uma ironia muito amarga, né? Porque ao tentar se proteger e não arriscar essas jogadas mais agudas, ele acaba privando a equipe exatamente da imprevisibilidade que o clube comprou a peso de ouro para resolver esses jogos difíceis fora de casa. Pois é. E aí o Grêmio se torna um time super burocrático, o TT acaba virando refém da falta de funcionamento de todo o contexto, e o próprio contexto vira refém dessa total falta de protagonismo do jogador mais caro deles. E a cada jogo que passa, esse peso só se multiplica, né? Cada novo jogo fora de casa sem trazer uma vitória coloca tipo uns 10 quilos extras nas costas do cara. Com certeza. O Grenal que a gente citou lá no começo foi bem o ápice de toda essa tensão. Um 0-0 todo truncado acaba sendo uma lupa gigante sobre os armadores do time. Não tem pra onde fugir. E, bom, diante desse ativo do clube meio que derretendo publicamente, a liderança precisava intervir. Tinha que fazer alguma coisa. E a forma como o técnico Luiz Castro escolheu fazer isso, lá na entrevista coletiva, é meio que o ponto de virada dessa nossa análise. Ele simplesmente não foi pro microfone cobrar o jogador. A gestão de recursos humanos que ele adotou ali foge totalmente daquele padrão punitivo, né, ou de transferência de culpa que a gente costuma ver de forma tão frequente nessas entrevistas depois do jogo. Sim, se a gente olhar as declarações literais que as fontes levantaram, o técnico constrói tipo uma muralha argumentativa ao redor do atleta. Ele protege o jogador mesmo. Ele decreta ali, para a imprensa e para a torcida também, que, e eu cito, não podemos desistir dele, e garante que espera que o jogador melhore rapidamente. Mas, olha, a frase que realmente a gente precisa dissecar aqui é a projeção que ele faz sobre o futuro do TT. O Castro afirma o seguinte: vai encontrar a paz dele o caminho certo. O uso da palavra paz bem nesse contexto é, assim, um indicador fortíssimo da leitura que a comissão técnica está fazendo do problema. Vamos problematizar isso um pouco. Falar em encontrar a paz soa estranhamente terapêutico, né? Soa, parece coisa de psicólogo. Parece o vocabulário de um retiro espiritual, não de um comandante que está no meio daquele triturador de carne que é o calendário do futebol sul-americano, o cara precisando de vitórias na Sul-Americana para ontem. É uma quebra de expectativa total. E, historicamente, a linguagem do futebol é super militarizada, né? A gente ouve o tempo todo falar em batalha, guerra, sacrifício, sangue nos olhos. E aí o técnico pede paz. É um contraste muito grande. Até que ponto um treinador pode atuar como esse escudo emocional, sabe? Bancando um jogador que simplesmente não entrega resultados antes que a paciência da arquibancada se esgote de vez com o atleta e passe a mirar na cabeça do próprio técnico. É uma pergunta excelente. Não existe um risco imenso aí de o treinador perder o vestiário ou até o próprio emprego tentando dar uma de psicólogo do time? Olha, o risco é altíssimo, tá? E treinadores caem rotineiramente por abraçarem jogadores que estão em má fase. Porém, a atitude do Luiz Castro aqui não é movida por ingenuidade ou por um, puro afeto maternal. Não é só para ser bonzinho? Não, é puro pragmatismo corporativo. O cara entende muito de gestão de ativos. Um clube de futebol não investe cifras astronômicas, tipo numa máquina de alta performance, para largar ela encostada na garagem no primeiro defeito complexo que aparece, sabe? Ah, claro. Tem uma baita questão de responsabilidade financeira que fica atrelada à liderança tática dele. Sem dúvida nenhuma. O diagnóstico do Luiz Castro que fica super claro ali nas entrelinhas da coletiva é que o bloqueio do TT não é uma deficiência técnica adquirida, ninguém simplesmente desaprende a bater na bola. Hoje o jogo, né? Não faz sentido perder isso no trajeto do aeroporto de Atenas para Porto Alegre. Exato. A falha é puramente neurológica e emocional. A bola parece que queima no pé dele porque o cérebro do jogador está a todo momento processando o medo da vaia, o peso enorme do contrato que ele assinou e a falta de vitórias. Tudo isso simultaneamente. Então, meio que decodificando a mensagem do treinador, quando ele fala em paz, ele não está pedindo tranquilidade para o jogador ficar passeando em campo e não fazer nada. Não, de jeito nenhum. Ele está falando sobre silenciar esse ruído ensurdecedor da cognição, fazer a cabeça calar a boca. Perfeito. O termo clínico para essa paz aí no esporte de alto rendimento
É o estado de fluxo. E isso acontece através de um fenômeno que a gente chama de hipofrontalidade transitória. Hipofrontalidade transitória? É, nome complicado, né? Mas é basicamente um momento em que a parte mais analítica e hiperativa do nosso cérebro dá um passo para trás. Ela meio que desliga um pouco e permite que a memória muscular e o instinto puro tomem o controle da situação. É como tocar um instrumento, né? Um músico não fica pensando em qual corda o dedo vai bater durante um solo super rápido. Se ele pensar, ferrou, ele erra a nota. Exatamente isso. Um atacante de elite não fica calculando a física do chute na hora H. Ele só vai lá e bate na bola. O TT, hoje, está calculando tudo. Ele está preso dentro da própria cabeça, entende? Nossa, isso faz muito sentido. É tipo quando alguém vai dar uma palestra, né? E de repente fica hiperconsciente das próprias mãos ou da própria respiração. A fluidez do discurso desaparece na mesma hora. Fica tudo mecânico e travado. Pois é. E o Castro sabe muito bem que a única forma de o TT voltar a jogar de forma instintiva é retirando todos os holofotes dessa crise de cima dele. Então, quando ele vai para a coletiva, fala grosso e usa a própria credibilidade para blindar o jogador... Ele está basicamente servindo de para-raios para toda essa tensão. Isso. Ele atrai toda a descarga de críticas da imprensa para cima dele mesmo. Ele tenta criar um vácuo de silêncio, sabe? Um ambiente super controlado ali nos treinamentos para o atleta conseguir recuperar aquela mecânica automatizada do jogo. Sim, e a aposta do treinador é que ao absorver esse desgaste todo imediato, a recompensa técnica que ele vai ter quando o bloqueio for finalmente desfeito vai compensar todo esse sacrifício de imagem dele. É uma manobra de alto risco, como a gente falou. Mas demonstra uma leitura de gestão de pessoas muito sofisticada para um ambiente que, convenhamos, costuma moer talentos ao menor sinal de oscilação, né? Com certeza. E isso amarra bem todas as pontas da nossa discussão e mostra o quanto a engrenagem do futebol de elite é complexa hoje em dia. O cenário que as nossas fontes desenharam aqui não é, de forma alguma, apenas sobre tática ou preparo físico. A situação do TT no Grêmio é, tipo, a tempestade perfeita da modernidade esportiva. É uma baita intersecção de fatores, né? Fatores que exigem uma gestão quase que cirúrgica. E, acima de tudo, um alinhamento bem difícil entre aquela expectativa externa enorme e a realidade nua e crua dos processos internos de recuperação mental de um atleta. Recapitulando o que a gente viu aqui, então. De um lado, a gente tem o choque de um histórico de Gávea, o peso imenso de carregar no currículo uma Champions League e o selo super recente de melhor jogador lá na Grécia. Esse passado não só gerou uma expectativa astronômica, como meio que virou a lente de aumento pela qual o todo e qualquer passe errado dele é julgado, né? Tudo ganha uma proporção enorme. E do outro lado, a gente tem um presente que está árido, super hostil, um desempenho individual bem apagado, que culminou lá no clássico sem brilho do Grenal, somado a um retrospecto coletivo assombroso, né? 0 vitórias fora de casa. Mesmo com ele sendo titular em todas essas partidas. Todas elas. Ele tá, no centro de um sistema que simplesmente não funciona quando está longe dos seus domínios. E operando bem no meio dessa colisão toda, a gente tem a figura desse treinador. O Castro escolhe não descartar a peça, mas sim investir com tudo na recuperação invisível dele. A aposta de que a barreira não está lá nos pés, mas sim na mente. Isso. Ele banca a ideia de que encontrar o fluxo, ou essa paz que ele menciona, é o único caminho real para destravar o jogador. E, claro, consequentemente, destravar o potencial criativo que o time precisa desesperadamente. O que acaba sendo uma visão super madura e muito bem amparada psicologicamente, como a gente destrinchou bem aqui. Mas olha, isso deixa a gente com uma provocação final. Uma reflexão, né? É uma reflexão que surge justamente ao cruzar essa teoria brilhante do técnico com a engrenagem que é simplesmente implacável, né, na indústria do esporte. O Luiz Castro garante com todas as letras que o TT vai encontrar essa paz e vai retomar o caminho da alta performance. E como tática de recuperação humana, isso é irretocável. Não tenho o que falar. Mas, e aí é que tá, o calendário do futebol sul-americano não obedece ao tempo da psicologia, não é mesmo? Pois é, a dissonância final aqui não é só sobre o currículo dele, é sobre o controle do tempo. E a grande questão que fica no ar para quem está ouvindo a gente é a seguinte:
o que acontece quando o tempo que a mente humana precisa para processar um trauma esportivo, para silenciar todos esses ruídos e voltar para o estado de fluxo. Quando esse tempo é simplesmente muito maior do que a paciência que uma diretoria pressionada e uma arquibancada super apaixonada têm para esperar pelos resultados. Exato. A ciência fala pra gente que a mente precisa de tempo para curar esses bloqueios de confiança. Mas a tal da paz no futebol, ela sempre carrega um cronômetro na mão. E a cada derrota fora de casa, a cada passe pro lado que ele dá, esse cronômetro acelera mais um pouco. A verdadeira corrida do Grêmio, então, talvez nem seja contra os adversários em campo, mas contra o próprio tempo necessário para o seu principal ativo voltar a respirar aliviado. Fica aí essa baita reflexão sobre os bastidores da alta performance. A gente agradece demais a todo mundo que acompanhou essa nossa profunda imersão e até a próxima análise.